Então, não é pouco, né? Não é pouco. Se você considerar, entretanto, que a mesada, ela pretende educar para 3 grandes linhas. Isso que eu queria saber, se a gente dá esse dinheiro, o que a gente negocia com ele? Para que serve? Para que ele vai ter essa reserva? Mas isso é excelente. Porque tem pais que dão a mesada e também pagam tudo, né? Exatamente. Então tem que ter uma regra. Por isso, claro, é importantíssimo que no momento em que os pais tomem a decisão de dar a mesada, que eles comuniquem com muita clareza a prole porque é que eles estão recebendo aquele dinheiro. Ou seja, meu filho, minha filha, você está recebendo a partir de agora, todo sábado ou uma vez por mês, papai e mamãe vão te dar essa grana, para que você vá se preparando para lidar com o dinheiro na vida adulta. Vamos arredondar, né? Vamos falar uma criança acima dos 10 anos, até 13, recebendo aí esse valor semanal. Uhum. O que deveria cobrir? Bom, de modo geral, quanto maior a maturidade da criança, maior a possibilidade dela receber somas maiores, né? Claro. Porque ela será capaz de arcar com as consequências disso, de fazer escolhas, de ser capaz de se organizar em relação às finanças. Uma criança que seja capaz, ou um adolescente que seja capaz, por exemplo, de se tornar responsável pelo pagamento da natação, por exemplo, então esse dinheiro pode ser incorporado à mesada. O que interessa, Lucila, é trazer o assunto à mesa de negociação da família. Ou seja, ser capaz de sentar com o filho e descobrir quanto é que você gasta na cantina. Essa é uma maneira, inclusive, excelente de descobrir que tipo de coisa eles andam comendo e para onde é que o dinheiro da família vai. Mas, como eu dizia, a mesada deve funcionar para ensinar os filhos a gastar, que é fazer escolhas com o dinheiro, né? De modo que eles possam fazer pequenas escolhas com pouca grana, de modo que eventualmente possam cometer pequenos erros com pequenas quantias, erros que vão evitar que na vida adulta eles venham a cometer grandes erros com grandes quantias. Então, ensinar a gastar, que é ensinar a fazer escolhas, e ensinar os filhos a poupar. Por isso, quando você diz, não é muito dinheiro, mas pelo menos 50% dessa grana, no formato ideal, deveria ser destinado para algum projetinho de curtíssimo prazo. Eu quero comprar um violão. Então, você vai aprender que vai guardar um pouquinho por semana até juntar por tantos meses o violão. Por exemplo. Isso, claro. Algo assim? Exatamente. Desde que não seja um projeto, uma meta ambiciosa demais. Né? Para o valor que ele tem. Valor que ele tem. Ele também tem que ter essa percepção. E cabe aos pais dar a ele essa visão de fundo, de modo que ele possa saber que não vai rolar, nem agora, nem tão cedo. E talvez fosse o caso de sugerir com um presente de Natal ou aniversário, alguma coisa assim. Mesada ou poupança, em seguida. Estamos de volta. As questões financeiras dizem respeito a toda a família, incluindo as crianças. Afinal, elas fazem parte do orçamento e mais cedo ou mais tarde vão acabar pedindo uma mesada. Cássia, o que é bom para a criança, a mesada ou a poupança? Mesada, a poupança, se pergunta a poupança que os pais fazem para os filhos, é isso? Ensinar a criança que ela tem uma poupança e que ela deve colocar o dinheirinho na poupança, ou dar o dinheiro na mão, feito mesada, semanada? Devagar. São coisas diferentes. Quando a criança ainda é muito pequena, digamos, 9 anos? 9, até um pouco antes dos 13. Você indicou que é a partir dos 11, né? Que é para dar a mesada. Para dar a mesada. Né? Mas tudo que vem antes, desde pequenininho, é legal ensinar a noção de poupança. De modo que quando ela ganha o dinheirinho dela, ela já deve ser instruída a separar uma parte para alguma poupancinha. Primeiro cofrinho. Cofrinho não gosto muito da ideia, porque isso retém as moedas. E esse é um problema para o país, as moedas ficarem presas em algum lugar. Mas talvez uma maneira seja ir trocando as moedinhas de vez em quando por alguma cédula, etc, etc. A gente tem que educar para tudo. Né? Até para isso. Mas é importante dar à criança a conhecer que existe prazer na poupança, em você desenvolver uma poupança, tanto prazer quanto existe em gastar. E são prazeres similares e complementares.
Porque o que a poupança faz com a vida da gente é permitir que a gente seja capaz de cumprir com os sonhos da gente, os desejos da gente, e há coisas que a gente pode consumir já, agora, e outras que vai querer consumir daqui a uma semana, daqui a 2, 3. Não é? Quando você ensina isso aos filhos, eles vão crescendo com uma noção muito mais favorável da mesada do que essa coisa trancada que quase sempre os adultos têm. Eu tenho que ter uma poupança porque eu sou um adulto responsável. De modo que a mesada é importante, a noção de poupança é imprescindível. A relação que os pais têm com o dinheiro, ela será refletida na educação dos filhos? Quase certo, quase certo. Não há nada que possa se comparar à influência dos pais. Não há televisão, não há grupo de amigos, não há escola, nada se compara à influência dos pais, principalmente para as crianças quando ainda são muito pequenas. Os pais têm que estar atentos a isso. O que não significa, Lucila, que se eles não sabem lidar com dinheiro, pronto, acabou, se não tem jeito. Não. Muitas vezes o fato de você reconhecer serenamente que não, olha, fulaninho, fulaninha, meu filho, minha filha, eu não tive, eu não soube, eram outros tempos, outro país, eu não aprendi a lidar com dinheiro. Esse é o gancho, né? Mas eu quero te ajudar, vamos aprender junto. Exato, eu gostaria que com você fosse diferente. Então nós vamos tentar alguma coisa aqui em casa sobre isso. Isso desarma a família, é melhor do que aquela atitude farsesca de eu sei, eu faço, eu aconteço. Não, eu não sei. E vejo na minha vida como as coisas poderiam ter sido mais fáceis se alguém tivesse me ensinado. E qual é o risco de atender o pedido da criança toda vez que ela pede dinheiro, desde as pequenas? Bom, há o risco, eu acho, imediato de você deixar de compreender exatamente quais são os desejos do seu filho. Do que é que essa criança está falando cada vez que ela pede que comprem alguma coisa para ela. É evidente que uma criança insaciável, que a todo momento pede que compre isso, compre aquilo outro, essa criança está acendendo uma luz de alerta a qualquer outra dificuldade. E não é uma dificuldade de consumo, não é nada relacionado a isso. Alguma coisa está faltando? Ela está canalizando para isso? Serenamente. É a maneira como ela encontra de piscar para os pais alguma dificuldade. E é isso que os pais têm que prestar atenção. E, em geral, é o quê? Na sua experiência, embora seja financeira, mas... pode ser alguma situação... você quer ver uma coisa bastante peculiar? Não é raro acontecer de, no momento da separação dos pais, as crianças começarem a ter alguma dificuldade nesse sentido. Com dinheiro. Com dinheiro. Pode-se dizer, porque é um momento clássico de disputa no casal, não apenas do casal, mas como dos avós, dos todos os lados, que ficam puxando de um lado para o outro. Mas não é apenas isso. Mas não é apenas isso, eu acho. Há uma noção muito preciosa que a gente deveria se preocupar em ensinar aos filhos, que é a diferença entre querer e precisar. Há coisas que a gente consome porque quer e há coisas que a gente consome porque precisa. E as coisas que a gente precisa deveriam vir antes na vida. Essa é uma noção, curiosamente, muito comum nas crianças. Elas sabem isso com relativa tranquilidade. A gente é que vai crescendo e vai complicando. Mas no momento da separação isso costuma ficar um pouco embaraçado. E é muito interessante porque quando a gente se separa é exatamente isso que está em jogo. O que a gente quer e o que a gente precisa daquele casamento, daquela relação. E isso chega à criança. Então é um momento em que você percebe que se os pais tomam o consumo da criança, esse impulso para o consumo, como uma manifestação dela, quantas vezes eu escuto os pais dizendo, não, mas ela só quer, uma criança tem 5 anos, ela só consome grife porque ela é assim, muito madura, ela tem muita personalidade. A personalidade devagar, isso não é personalidade. A criança está mimetizando um comportamento. Isso não tem nada a ver com personalidade. Agora, se você dá a esse comportamento um caráter de uma coisa que é legal, se você faz isso parecer quase como um elogio à criança, é natural que ela persista. Ela vai repetir isso. Porque ela se antenou e percebeu, claro, né? Isso tem graça. Eu faço o maior sucesso aqui com isso.